E essa série documentário do Alexandre o Grande, para quem não sabe, a Netflix lançou, saiu agora no início desse mês, ou acho que dia 31 de janeiro, nos Estados Unidos pelo menos, uma série documentário dramatizada sobre Alexandre o Grande. Então ela tem ao mesmo tempo especialistas dando entrevista, cenas de uma arqueóloga ali na Alexandria, na cidade de Alexandria, no Egito, que também fala algumas coisas, mostra umas coisas que eles estão fazendo lá de escavações, buscando a Alexandria dos tempos de Alexandre, e combina também dramatizações, né? Atores ali interpretando Alexandre, interpretando os vários personagens, o Dario, né? O rei persa, e por aí vai. Então essa série ela mistura essas duas coisas, e a parte realmente dramatizada, a minha expectativa era nula e atendeu perfeitamente as expectativas. Assim, para mim não contribui muita coisa. Mas a parte dos especialistas, né, a parte do que eles falam, eu achei interessante. Achei que, no geral, é uma boa introdução à história de Alexandre o Grande, surpreendentemente, né, para quem esperava que eu fosse meter o pau na série, alguma coisa assim. Eu acho que é uma série que vale a pena assistir, se você gosta desse tipo de documentário. Mas, eu senti também uma coisa que me incomodou muito durante essa série, na parte dos especialistas, que eu vou comentar aqui mais pra frente. Que tem a ver, eu não sei se isso tem a ver com a direção ali das perguntas feitas pelos especialistas, porque a gente não tem as perguntas. A gente tem o especialista falando, né? Mas a gente não tem o making off ali. Não sei se tem a ver com a direção ou se tem a ver com os próprios especialistas mesmo, porque a relação deles com as fontes, com as informações que aparecem nas fontes, me pareceu assim extremamente ingênua, né? A crítica. Mas eu não sei se isso tem a ver com os especialistas ou se isso tem a ver com a forma como eles foram induzidos, né, a dar suas respostas, a falar as coisas que eles falam. Mas eu vou comentar o porquê que eu achei isso daqui a pouco. Aí já entrando numa parte, né, que eu comentei que é algo que me desagradou no documentário, é que as pessoas que são colocadas como especialistas para falar ali, eu não conheço nenhum deles, né? Mas não duvido também que sejam de fato especialistas, mas eu acho que eles foram mais mal dirigidos mesmo, por assim dizer, né? Pela produção. Mas eles falam dos eventos como se fosse resultado de fontes imparciais, tipo assim, como se as fontes antigas meramente relatassem o que se passou no passado. E não é isso que acontece, né? As fontes antigas têm muitas intenções ao relatar essas histórias e nem omitem isso. Por exemplo, Plutarco, que é uma das principais fontes que a gente tem sobre Alexandre, Plutarco é um autor grego que viveu no primeiro e no segundo século, né? Depois de Cristo, e ele escreve um grande projeto chamado Vidas Paralelas, que ele coloca reis de diferentes épocas paralelos, em paralelo, a biografia desses reis. Ele faz várias dessas, e um dos paralelos que ele estabelece é entre Alexandre e César. Então tem até em português, edição traduzida, vocês acham fácil, assim, em edições de bolso, o Vidas Paralelas Alexandre e César, ou então simplesmente o Vida de Alexandre, que é a parte sobre Alexandre do Vidas Paralelas que o Plutarco escreveu. E o Plutarco fala logo no início ali quando ele está escrevendo sobre o Alexandre, que a preocupação dele não é a história, mas sim a biografia. E ele explica o que ele quer dizer com isso. Ele diz que ele não está preocupado nas consequências dos atos de Alexandre para a posteridade, não está preocupado em o número exato de soldados que morreram numa guerra, o tesouro conquistado, pilhado em uma campanha, nada disso interessa muito ao Plutarco. O que ele tem interessado é nas anedotas, nas narrativas, nas coisas que se diz sobre a personalidade de Alexandre. Então, eventos assim em que ele fala, em que ele tem um diálogo com alguém famoso, por exemplo, a história de Alexandre encontrando o filósofo Diógenes, a história do Alexandre erguendo a estátua de Xerxes do chão, que tem lá no documentário, e muitas dessas histórias têm um caráter bastante lendário, né? Tem uma história, inclusive, que Alexandre vai avançar numa parte que é mar, e o mar recua diante de Alexandre. E o Plutarco fala assim, alguns dizem que isso aconteceu, né? O Plutarco mesmo, ele não compra tanto a história, ou pelo menos assim, deixa meio no ar se ele acredita ou não acredita. Mas ele relata várias coisas desse tipo, né? Que o Filipe II, por exemplo, o pai de Alexandre, teria perdido um olho porque esse olho viu a Olímpia, que é a mãe de Alexandre, sendo possuída por uma serpente no seu leito, e essa serpente seria Zeus Amon, que é ao mesmo tempo o deus Zeus, né, do panteão grego, e o Amon, né, dos egípcios. Então, assim, tem várias coisas de caráter bastante lendário que o Plutarco passa para frente porque diz muito sobre o caráter de Alexandre. Diz muito, ele quer
passar lições de moral, né? A biografia nesse contexto antigo, ela tem muito esse aspecto de ser um exemplo, ser pedagógico, mais formativo no sentido de causar uma impressão, né, numa pessoa que está lendo, do que informativo no sentido de neutralidade, de exposição de meras informações, né? Então é muito importante ter isso em mente quando a gente lê as fontes antigas sobre Alexandre ou sobre qualquer figura na antiguidade, no presente também, mas especialmente nesse contexto aqui, porque não são fontes neutras e nem pretendem ser em muitos casos, né? E o documentário faz parecer, me pareceu sim, pelo menos, que muitos desses episódios, o episódio de Alexandre levantando a estátua de Xerxes, o episódio de Alexandre, bom, não lembro agora de cabeça, mas alguns episódios que aparecem ali e os especialistas contam como se fosse realmente assim, alguém tirou foto, né? Dá uma sensação de que é algo registrado contra o qual não se pode falar nada. E aí teve até uma pessoa que comentou lá na aba comunidade, fez um comentário muito interessante que alguém falou, não vou, depois eu recupero aqui exatamente, mas alguém tinha comentado lá assim, ah, a série tem muita romantização, alguma coisa desse tipo. E a pessoa comentou assim, bom, as fontes primárias também têm, né? E realmente, as fontes primárias não é um processo assim, você tem as fontes primárias puras, e aí vai passando o tempo até chegar na série da Netflix e aí a coisa já ficou romantizada. Não, elas já começam romantizadas. E muitas vezes o esforço da historiografia atual, o que os historiadores tentam fazer hoje, é meio que desromantizar, de certa forma, essas histórias, né? Tentar entender o que é lenda e o que é fato, o que de fato se passou historicamente, o que aconteceu em termos políticos, econômicos, diplomáticos, militares, e o que é exagero, o que é mito, etc, né? Então é muito importante considerar isso sempre quando a gente está lendo as fontes antigas e quando a gente está vendo agora esses documentários também, né? Que realmente me pareceu uma apresentação muito ingênua das fontes. Inclusive, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa nesse sentido aqui para falar. Eu anotei aqui, né? Especialistas parecem empolgados demais e totalmente acríticos, né? Eu duvido que se essas figuras são realmente têm uma presença, né, acadêmica forte, são figuras renomadas aí no campo, eu duvido que os artigos deles tenham esse tipo de entusiasmo. Por isso que eu desconfio que possa ser uma coisa de produção, né, de direção de produção. Mas não sei, né? A gente poderia falar, por exemplo, das lanças também macedônicas, que são lamentáveis, né? São muito curtas. É, aqui a gente tem a formação de Alexandre, todo mundo tem uma lança aqui de, sei lá, uns 3 metros, 3 e pouquinho, né? E as lanças macedônicas, elas tinham pelo menos 5 metros de comprimento por causa da estrutura na qual ela era empregada, que eram as falanges. Aí isso é uma coisa importante, porque uma coisa que essa sim, eu acho que é bem incômoda, pelo menos me incomoda bastante nessas séries e filmes em geral, é como que as batalhas, as representações de batalha são todas batalhas campais, né? Em que você pega o seu exército, mistura ali cavalaria, infantaria, sem muito critério, e manda todo mundo se chocar no meio do campo de batalha, né? Então, essa é uma coisa que, nesses momentos, se perde muito da história, porque a questão da estratégia militar, da inovação nas formações militares, isso é absolutamente decisivo, né, para o curso desses confrontos. E isso realmente é totalmente ignorado. Ah, Alexandre era um grande guerreiro, né? E a Netflix coloca ele em cima do cavalo com uma espada, correndo em direção aos seus adversários e vencendo todos eles no mano a mano, né? Isso é um negócio totalmente absurdo. O Plutarco ele fala que Alexandre era meio imprudente nas batalhas mesmo, né? Mas em geral, a figura, o rei, ele não vai se colocar numa situação de perigo dessa forma, né? Ele não vai estar na vanguarda do exército, sendo o primeiro a se chocar com as tropas inimigas, porque geralmente quem está nessa posição tem uma chance de morrer muito grande, né? E não é nem só uma questão de covardia, é que se o rei morrer na batalha, o exército todo é comprometido, o moral do exército é profundamente abalado, as tropas vão começar a debandar, perde a liderança. Então não faz o menor sentido, né? Então a série não fala nada sobre as falanges macedônicas, não fala nada sobre a cavalaria macedônica, que são duas questões, né, que foram decisivas para as vitórias militares de Alexandre sobre outros exércitos. E assim, não precisaria falar, mas já que não vai entrar na questão da guerra, não coloca essas batalhas campais horríveis, né? Só mostra o início, ele se preparando para a batalha e depois o final, não precisa mostrar a batalha acontecendo. O Lincoln Cruz brinca, né? Os atores não aguentaram o peso das lanças de 5 metros, né? É um negócio que fica meio esquisito, né? Também em tela, né? Você não consegue fechar a câmera com tudo, mostrando a lança e os guerreiros, né? É,
Mas enfim, eu comecei a falar que sem tão louco quanto o Alexandre investindo sobre as tropas inimigas na série aqui e perdi os superchats, mas o Gustavo Gugu mandou um superchat, muito obrigado, e falou que a série é mais documentário ou mais série. Ela é série no sentido de que ela tem 6 episódios, então é serial, e ela tem dramatizações, mas ela tem também os especialistas sentados no banquinho falando para a câmera, né? Ou para o diretor ali, é, falando sobre os eventos, né? Então ela mistura essas duas coisas. O Carlos Alexandre Rezende mandou também um superchat, muito obrigado, Carlos, e falou que uma coisa que me incomoda é que chegou até nós 4 fontes e os entrevistados nunca citam a fonte que estão utilizando. Eles poderiam mostrar as diferenças. Essa é uma ótima colocação, né? Até falando sobre as fontes, você falou 4, né? Seria o Plutarco, no Vidas Paralelas, tem o Arriano, tem tem um Justino, né, que tem a história de Filipe, na qual ele fala também sobre a parte lá de Filipe II. Deixa eu pensar aqui. Tem também o Diodoro Sículo, né? No primeiro século antes de Cristo, é a fonte mais antiga, inclusive, que a gente tem até hoje de história sobre Alexandre, é o Diodoro Sículo, né? Ou Diodoro da Sicília, do primeiro século antes de Cristo, que escreve a Biblioteca Histórica, né? E o livro 17 da Biblioteca Histórica ele fala sobre Alexandre o Grande. Será que é essas 4 que você está pensando? Acho que tem mais uma ainda, né? Talvez você não estivesse contando o Justino e a vida de Filipe. Não estou lembrando agora de cabeça qual que é a quarta. Mas realmente é uma coisa que os especialistas poderiam falar mais de onde estão tirando aquelas informações, né? Contrapor certas fontes e fazer essa ressalva, né? De que essas fontes também não são exatamente registros neutros. E eu falei assim que essa fonte, né, de Diodoro Sículo é a mais antiga de histórias que a gente tem de Alexandre, do primeiro século antes de Cristo, para vocês verem também o espaço, né, entre quando as coisas se passaram, que é 300 meados, né, do século IV, principalmente a segunda metade do século IV, para o primeiro século. Então a gente tem aí um espaço realmente muito, um vazio, né, de fontes de um período ao outro muito grande. Mas é que o Diodoro Sículo e os outros historiadores também, eles tinham fontes mais antigas que perderam, como eu disse. E a gente tem também os diários astronômicos babilônicos, que falam do dia preciso, inclusive, da morte de Alexandre, só que eles não contam histórias sobre Alexandre. São um testemunho da existência de Alexandre, mas não são propriamente relatos, né? Não trazem nada de narrativo sobre o rei. Então a gente não saberia nada a não ser o fato de que ele existiu, né? Basicamente, se a gente tivesse só essa documentação contemporânea dele. A gente depende realmente de fontes atualmente, as que a gente tem hoje, né? São muito mais tardias e, portanto, né, tem sempre essa questão eh, de, da fidelidade, né? Quanto mais você afasta do período histórico, né? Mais tempo você tem para esse desenvolvimento de lendas, essas mitificações, esses mal entendidos contextuais, porque às vezes o autor do primeiro século antes de Cristo não entende tão bem a realidade histórica do período que ele descreve, ele confunde personagens. A Estatira, por exemplo, que é uma rainha persa que aparece lá no seriado do Alexandre, tem 2 estatiras, né? Tem a estatira primeira e a segunda, e as próprias fontes antigas confundem essas duas. Qual que casou com Alexandre? Foi a mulher de Dario ou a filha de Dario? Então tem divergência nas fontes a respeito disso. Agora, esse tipo de coisa é muito comum, infelizmente, na história, nas apresentações mais midiáticas de história, essa consideração sobre as fontes, ela é realmente ou ausente ou muito rasa. Raramente se fala de onde se está tirando aquilo e quais os problemas, né, as críticas que se devem fazer àquela documentação.